Bom, primeiramente, boa noite a todos e a todas. Eu me chamo Luana Nayara, sou acadêmica de enfermagem da Universidade de Brasília, da Faculdade de Ceilândia. Meu projeto de iniciação científico foi intitulado Os biomarcadores tradicionais de lesão renal aguda e nefrotoxicidade induzida por medicamentos. Esse trabalho foi desenvolvido com orientação da professora doutora Márcia Magro. Trazendo rapidamente a definição da lesão renal aguda, ela é uma síndrome de origem multifatorial, caracterizada pelo aumento de 0,3 mg por decilitro da creatinina sérica em um período de 48 horas e 7 dias, ou uma redução inferior a 0,5 ml por quilo-hora por 6 horas do débito urinário. A fisiopatologia dessa doença ocorre através de uma lesão direta na estrutura renal e isso pode afetar e comprometer o seu funcionamento no que diz respeito à sua função de filtrar, excretar e secretar os produtos nitrogenados. A lesão renal aguda, ela é um problema global que afeta mais de 10 a 15% dos pacientes hospitalizados. Quando a gente fala dos pacientes críticos internados nas UTIs, esse percentual é maior que 50%, com sobrevida relacionada não apenas à gravidade, mas também à duração da disfunção renal. Estudos epidemiológicos mostram que a nefrotoxicidade ela é a terceira causa mais comum de lesão renal aguda, que se agravou nas últimas décadas devido ao uso mais frequente de medicamentos com potencial de causar danos aos rins. O objetivo do nosso estudo foi caracterizar esses pacientes não críticos hospitalizados em uso de medicamentos nefrotóxicos, verificar a severidade da lesão renal aguda por esses medicamentos e identificar os desfechos desses pacientes. Esse estudo foi um estudo prospectivo, longitudinal observacional, realizado na unidade clínica médica de um hospital público de grande porte aqui da região oeste do Distrito Federal. A amostra foi não probabilística por conveniência intencional, constituída de 16 pacientes adultos internados na unidade clínica médica, com uma hipótese diagnóstica de lesão renal aguda, conforme o critério creatinina da classificação CADIGO, estágio 1, 2 ou 3, esse foi o critério adotado para estratificar a lesão nesse estudo, e pacientes com hospitalização mínima de 7 dias em uso de medicamentos nefrotóxicos. Devido à imprecisão no registro do volume urinário pela ausência de dispositivo urinário invasivo pela maioria dos pacientes, foi assumido para avaliar a função renal desses pacientes somente o critério creatinina sérica, e não o critério débito urinário. A coleta dos dados se deu através de um questionário que foi estruturado para fazer a coleta desses dados, retirando informações do prontuário eletrônico desses pacientes durante um período de 10 dias. E esse estudo ele foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa. Com relação aos resultados obtidos, o total de 16 pacientes, a gente verificou que a maioria era do sexo masculino, de etnia branca, idade média de 59 anos. A hipertensão arterial e diabetes mellitus foram as comorbidades mais frequentes. 43,8% dos nossos pacientes foram classificados como de elevada gravidade, conforme o índice de Charlson, que é o índice que avalia o prognóstico e a probabilidade de óbito no período de 10 dias em pacientes hospitalizados. A maioria dos pacientes, 93,8% deles, fazia uso de um ou mais medicamentos nefrotóxicos e a penicilina semissintética foi a classe medicamentosa mais utilizada. 6,3% dos pacientes apresentaram como desfecho óbito e 50% permaneceram hospitalizados. Com relação à distribuição desses pacientes nos estágios de disfunção renal, de acordo com a classificação CADIGO, 6,3% evoluiu com risco para lesão renal aguda, CADIGO 1, e o mesmo percentual evoluiu com falência renal, né, o estágio de maior gravidade da lesão renal aguda, CADIGO 3. E ambas eram portadores de doenças crônicas não transmissíveis e faziam uso de medicamentos nefrotóxicos durante o período de hospitalização. Com relação à lesão renal aguda, ela pode se desenvolver por consequências de diferentes condições patológicas que podem ou não levar à lesão renal aguda. Isso depende de um equilíbrio, tanto entre a suscetibilidade do paciente e a intensidade da exposição. Lembrando que muitas vezes essas condições patológicas elas podem estar sobrepostas umas às outras e que tudo isso vai ser determinante para a ocorrência ou não dessa lesão. Como conclusão, a gente verificou que 1/8 dos pacientes evoluiu com lesão renal aguda. A idade avançada ela é um fator de risco que coexistiu com outros fatores de risco, como a hipertensão arterial, doença coronariana e a diabetes. A maior gravidade dos pacientes CADIGO 3 acometeu um pequeno percentual, assim como a mortalidade, ainda que uma maioria tenha necessitado
de fazer uso de medicamentos nefrotóxicos. Com relação à implicação para a prática, a gente verifica que o enfermeiro, como parte integrante da equipe multidisciplinar, é fundamental na prevenção da ocorrência dessa lesão como no agravo, porque é o profissional que vai identificar se aquela indicação está correta, conhecer os efeitos dos medicamentos, o preparo, a administração correta desses medicamentos, conhecer os fatores intrínsecos e extrínsecos ao paciente, que tudo isso vai ser determinante para direcionar um cuidado mais seguro. Por fim, finalizo minha apresentação trazendo as referências que foram utilizadas como referencial teórico para o meu trabalho. Agradeço a atenção de todos.